forte. Paulo diz, né? O espírito, que a carne é fraca, mas o espírito tem que estar forte. E nós somos espirituais. Apesar de estarmos aqui, nós somos espirituais. Nós viemos do céu e pretendemos voltar para onde, igreja? Lá é a nossa pátria, né? Então nós somos espirituais. Amém? Amém. Hoje é comemorado o dia do Pentecostes, né? Vamos, inclusive, os discípulos receberam do Senhor, né? O derramamento do Espírito Santo. Então vamos abrir a nossa Bíblia de Atos. Nós não vamos falar ainda de Atos 2, nós vamos falar, né? Atos, vamos primeiro em Atos 1, 3. Deixa eu achar, gente. Aleluia! Glória a Deus. Atos 1, 3. Atos 1, 3. Aqui é uma ordem do Senhor para os apóstolos. E esta ordem está sendo dada à Igreja Batista em São Gonçalo. Deus ordena aos apóstolos esperar uma promessa. Ele prometeu. E ele está dizendo aqui em Atos 1, 3. Olha o que aconteceu. A este, todos acharam? A este, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Não se ausente, igreja, da IBCA São Gonçalo, mas que esperasse a promessa do Pai. A promessa de quem? Quem é o Pai? Deus, ele está falando. A qual disse a ele: de mim ouviste. Quem ouviu? Os discípulos. E quem falou para os discípulos? Jesus. Porque ele diz ainda, continuando no 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desse dia. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo e amado, a tua palavra foi linda, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Te agradeço por o Senhor me conduzir, meu Pai, neste momento, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque eu estou aqui, porque o Senhor separou este dia, esta hora, este culto para eu estar aqui, Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço, meu Senhor da glória, que não deixe eu falar nada de mim mesmo, Pai, porque nada eu sou e nada eu tenho, mas que seja o teu Santo Espírito, como aqui está escrito, meu Pai, a mover neste lugar, meu Senhor, e através de mim falar à tua igreja aquilo, meu Pai, que eles precisam ouvir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos desde já toda a artimanha dos infernos, tudo aquilo que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele queira, meu Deus, tirar, usurpar, meu Pai, para que teus filhos, meu Pai, não entendam a tua palavra, não compreendam, eles desanimem, fiquem, meu Pai, agitados, angustiados, apressados, meu Deus, mas que seja paralisada agora toda a ação dos infernos na tua igreja, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca um bálsamo no coração dos teus filhos, meu Pai. Ó Deus, que a palavra encontre em cada um deles, meu Pai. Guarida, meu Pai. Terra fértil, para que possa, meu Pai, germinar, Deus, nesta noite, dar frutos, meu Deus. A 100, a 60 e a 30, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que eles, meu Pai, eles venham compreender, meu Pai, tudo que o Senhor quer falar à tua igreja, meu Pai. E eles saíram daqui na certeza que foram visitados, está sendo visitado desde a abertura do culto, desde os louvores, pelo teu Santo Espírito, meu Pai. E que eles recebam, eles vivam, meu Pai, uma semana de bênção, de vitória, na tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Já te agradeço, a igreja amada santa. Vai sentando, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, né? Acabou de ler. Depois deles terem padecido, quer dizer, os discípulos, né? Depois daquela luta, com tudo, agoniados, medrosos, ficaram lá, né? Escondidos, mas o Senhor, Jesus apareceu para eles, né? Jesus apresentou a ele como estava aqui na terra, evangelizando, vivo. Ele foi morto, mas nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele apareceu aos discípulos, porque os discípulos estavam agoniados, os discípulos estavam angustiados, medrosos, porque não sabiam o que ia acontecer com ele. Jesus, com a sua misericórdia e bondade, apareceu para ele. E apareceu para ele na prova viva de que ele verdadeiramente ressuscitou, mas voltou para estar com ele ali, né? Isso foi durante 40 dias, falando a ele coisas concernentes ao reino de Deus. O que é isso? Falando a palavra, a Bíblia. E Jesus comeu com eles. E durante esse momento que Jesus, quando estava comendo com eles, Jesus determinou. Jesus deu uma ordem a ele. Qual foi essa ordem? Que não se ausentasse de Jerusalém. Jesus deu essa ordem. Jesus está falando com a igreja: não se ausente da tua igreja. Não se ausente da tua igreja. Porque grandes coisas o Senhor ainda fará. Não importa o que a gente está ouvindo nem vendo. Importa que Jesus está aqui. Ele está manifestando o poder dele aqui. Ele está dando a ordem: não se ausente, porque a glória dele vai ser manifestada lá. O poder dele vai ser manifestado aqui. Ele disse: não se ausente de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Então a gente leu que o Pai ordenou que ele enviaria o Espírito Santo, né? A qual disse ele: de mim ouviste. Jesus disse aí: vocês ouviram de mim a promessa do Pai. E ele disse mais uma vez: porque João, na verdade, batizou com que, João? João batizou com que, igreja? João batizou com água. Mas vós sereis batizados com Espírito Santo, e não muito depois desse dia. Então a promessa de Jesus para o discípulo é que eles seriam batizados com Espírito Santo. E há desejo do nosso coração, todos aqueles que foram batizados na água, desejar também ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fortalece. O Espírito Santo é que nos faz firme na nossa fé. O Espírito Santo é que não nos deixa vacilar. O Espírito Santo é que não nos deixa olhar para trás, porque a palavra diz que aquele que pega no arado e olha para trás é digno ou indigno? Não é digno dele, não é digno do reino dos céus. Ele faz essa promessa para a gente aqui. Mas os discípulos estavam tenebrosos, com medo, em toda a situação que Jesus passou. E ficaram lá escondidinhos, mas estavam unidos. Estava havendo tribulação? Estava. Mas eles estavam unidos. Eles não se separaram, eles estavam ali, confiantes. E isso que o Senhor está falando nessa noite para a sua igreja. Continue firme, continue confiante, porque a promessa do Senhor não falha. Deus promete, Ele cumpre. Talvez não seja aquilo que eu espero, mas aquilo que é da vontade dEle. E a vontade dEle é o que? Boa, perfeita e agradável. Mas a gente tem que confiar dEle. O que vem dEle é bom. E as bênçãos dEle enriquecem e não acrescenta dores. Aleluia. Jesus, sabendo disso, estava muito próximo. Antes, né, dessa passagem aqui que a gente vê, Jesus estava ali, né, ele teve um encontro antes com seus discípulos, porque eles estavam muito tristes, muito abatidos. E Jesus sabia que iria morrer. Então Jesus, a gente vai ver agora João 14, volte aí. João 14. Quando Jesus faz essa promessa aos discípulos. João 14, todos acharam?
14:16. Ele sabia que ele ia ser preso, ele saberia que ele ia ser condenado, ele saberia que ia ser morto, porque era necessário que tudo isso acontecesse para que nós hoje estivéssemos aqui, para que nós fôssemos também salvos. Então, João 14, Jesus diz aos seus discípulos, todos acharam? João 14:16, ele diz: Eu rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Consolador. Quem é o Consolador? A fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai estar conosco todo o tempo. Ele está dizendo aqui: estará convosco para sempre. Para sempre. Mas é para todo mundo? É para todo mundo, igreja? É para toda igreja, mas não é para todo mundo, porque nem todos receberam, nem todos quiseram, nem todos obedecem, né? Mas todos aqueles que confiam no Senhor, todo aquele que conhece a palavra, vive a palavra e manifesta o poder de Deus na sua vida, através das suas atitudes, das suas ações, está garantido, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Então Ele diz aqui: Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque o mundo não recebe. Olha que eu perguntei para todo. O mundo vai receber? Não, porque o mundo não aceita. Mas todo aquele que aceitou o Senhor Jesus e vive as promessas do Senhor, esse receberá, né? Que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Isso é a promessa do Senhor. Ele habita em mim, habita em você, e Ele estará conosco. Porque é uma promessa, o Senhor, Ele não vacila na promessa dele, porque Ele é fiel. Ele é fiel à palavra. Ele é a palavra. E a palavra é vida. Tudo aquilo que a gente está ouvindo é a vida de Deus transmitida a nós. Amém? Aí a gente vai agora para João 15. A gente leu o 14, vamos para João 15, 26. Ele vai confirmar aqui no João 15, 26. Todos acharam, né? Quando, porém, vier o Consolador, olha ele dizendo, ele disse que o Pai enviará. E ele aqui está confirmando: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunha de mim. E vós também testemunhais, porque estás comigo desde o princípio. Então, desde quando a gente aceitou o Senhor Jesus, nós estamos aqui para testemunhar dele, porque o Espírito dele habita em nós. Nós estamos aqui para testemunhar, não estamos aqui por qualquer coisa. Há um propósito de Deus na terra para nós, e nós estamos aqui porque nós recebemos o Espírito da verdade. Nós recebemos o Espírito da verdade, que dele procede de quem? Do Pai. E quem foi que enviou? Jesus. Este dará testemunho dele. É o Espírito aqui, Consolador, aquele que intercede por nós, aquele que nos dá paz, né? E vós também testemunhais, porque estáis comigo desde o princípio. Ele está falando aqui para o discípulo que estava com Jesus, desde o princípio, quando Jesus estava caminhando aqui na terra como homem. Mas nós estávamos aqui desde o princípio, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus e não saímos da presença dele, quer dizer que eu estou com ele desde o princípio da minha caminhada com ele. Amém, igreja? Está entendendo? Glória a Deus. Depois da sua morte, depois que Jesus morreu, mas antes do Pentecoste, Jesus apareceu aos seus discípulos e lhes disse. Aí a gente vai agora, continua em João, vai para João 20. Olha que ele falou, João 20, 19.
Aqui ele apareceu, nós vamos ler quando ele apareceu ao discípulo, o que é que ele falou. Aqui João 20, 19, todos acharam? Aqui diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? E hoje, domingo. E nós estamos o que? Na presença. Né? Nós escolhemos o melhor lugar, que está na presença. Por isso nós cantamos, né? Perguntamos: quem já entrou? Você já entrou? Entrou no trono, né? No trono. No Santo dos Santos. Já entrou? Mas eu não estou vivendo a época do sacerdote que tinha o tabernáculo. Não, meu irmão, a partir do momento que você entra aqui, você é templo do Espírito Santo. A partir do momento que você fecha os olhos, entra no seu quarto, no secreto, você está entrando no trono dos tronos, porque você está buscando a presença de Deus, você está buscando o mover do Espírito Santo em tua vida. Então, mas eu não sou, mas eu não subi aqui não, tá? Não é nada disso, não é nada disso. A partir do momento que você busca com fé, confiante, entrar confiantemente na presença do Senhor, né? Então você tem que entrar confiantemente, crendo que Deus está ali, não importa onde você está. A partir do momento que você eleva seus pensamentos a Deus, você está entrando no trono do trono. Você tem que esquecer o que está ao seu redor e viver esse momento com o Senhor. Ele está nos convidando neste momento. Nós estamos aqui, entrando no trono do trono. Glória a Deus. Deixa eu ver, não foi aqui, nós estamos aqui. João 20, vou voltar aqui porque Deus levou. João 20, 19, ele diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estava, os discípulos com medo dos judeus. Está vendo que os discípulos estavam aflitos, angustiados? É normal, meu irmão, às vezes a gente está assim também. Mas nós temos um Deus que nos consola, um Deus que nos conforta, um Deus que nos diz: levanta-te, porque vai resplandecer a tua luz. Está em Isaías, né? Então levanta, não importa. Cada vez que a gente sentir que está batido, é levar nossos olhos a Deus e confiar nele, colocar diante dele. E se houver oportunidade, entra no teu quarto e em secreto, porque eles, quando quiseres orar, entrar no seu quarto em secreto. Amém? E ali orar ao Pai que te ouve. Então ele está dizendo aqui, né? Eles estavam com medo por causa dos judeus. Veio a ele quem? Quem veio a ele? Jesus. E pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Então toda mão que nós entrarmos na presença do Senhor, ouça a voz de Deus. Ouça quem está dizendo: paz seja convosco. Então não importa o que você está vivendo, a ansiedade, a tribulação, a agonia, paz seja convosco. Aí você repete, porque se você tem a boca de Deus, não é isso? Então você entra no seu quarto: paz seja comigo, porque o Senhor está aqui, Ele está aqui. Então não importa, entre, fecha os teus olhos, qualquer lugar que você estiver, está dentro do ônibus, paz seja comigo, paz seja no seu lugar. Vai andar caminhando, está com medo do que está acontecendo aí no dia a dia, paz seja comigo, paz seja no lugar. Porque quando você chama a paz é o próprio Cristo, porque Ele é a paz. Que Ele diz assim: eu dou a minha paz vos dou. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Então Ele é a paz. Só você entrar, fechar seus olhos, sentir que está no santo do santo e dar a paz. Ele está presente. Porque Ele diz: paz seja. Vou voltar. Glória a Deus. Ele disse: paz seja convosco. Então, paz seja com todos vocês que aqui estão. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Porque tinha ali discípulo que estava duvidando, né? Tinha discípulo que não acreditou que ele ressuscitou, que ele estava ali, né, caminhando, que ele encontrou na estrada de Emaús, né, os dois discípulos, conversou com ele, que ele teve um encontro com
Maria, né, lá no túmulo. Então muitos não acreditaram com Marta, mas ele disse, né? Faz e dizendo isso, ele disse, e mostrou a mão do lado, e alegraram-se, quem foi que alegrou? Os discípulos, né? E alegraram, pois todos os discípulos, ao verem o Senhor. Ali, quando o Senhor deu a paz, ele sentiu a identificação do Filho de Deus. Né? Tem atitude de Jesus que a pessoa se identifica com ele. Quando ele pega o pão, ele dá graça a Deus. Então a gente Jesus. Lembra quando ele houve um encontro com os discípulos na estrada de Emaús? Quando eles pararam para jantar, e aí Jesus levou o pão, deu graça a Deus, eles identificaram a ele. Mas eles não identificaram, porque estavam muito preocupados com o que estava acontecendo. E às vezes nós estamos aqui preocupados, ai meu Deus, só vai nos sair, como vai essa situação? Não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar no momento que nós estivermos aqui, que Deus está aqui. A bênção é hoje, vamos receber essa bênção hoje. Amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu. Então vamos viver o dia. O dia é hoje, o dia da bênção de vocês é hoje. Receba do Senhor. O dia é hoje. O primeiro dia da semana. Ele estava aqui no primeiro dia da semana. Amém? E disse, e pôs Jesus outra vez, Pai seja convosco. Eles continuavam agitados, como nós continuamos aqui agitados, né? Continuando a dúvida, oh meu Deus, o que vai acontecer? Não importa, está na mão de Deus, é Ele. Ele é o nosso Senhor dos exércitos, a batalha é dele. Então ele disse de novo, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus está dizendo, eu quero que vocês preguem o Evangelho. Não viva a situação, viva o que ele está dizendo. Pregue o Evangelho, porque tem pessoas que precisam serem salvas. E esse compromisso hoje é para quem, igreja? Para nós, porque os apóstolos já viveram ali, já fizeram a parte dele, mas hoje eles não vivem mais. Mas ele deixou a mensagem para cada um de nós. Então a mensagem vem hoje para nós. Pregue o Evangelho, porque para isso eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebe o Espírito Santo. Recebe força. Recebe, desprendimento. Tire toda vergonha. Porque o poder de Deus é tomado com força. E se você tiver vergonha, você não vai. Então ele disse, recebe o Espírito. Se alguns perdoarem os pecados, são-lhe perdoados. E se nos retiverem, são retidos. Então ele também deu para a gente esse poder de perdoar os pecados. Mas você está perdoando em seu nome? No nome de Deus. E tem gente que diz assim, eu não sou Deus para perdoar pecado. Mas ele está dizendo o quê? Se você perdoar, serão perdoados. Se você reter, serão retidos. Mas quando nós retemos o perdão para o outro, nós também estamos retendo em nós. E deixando de receber a graça de Deus. Então é isso aí, uma ordenança. Assim como ele diz, ide, ele está dizendo também que perdoe. Eu não sou Deus para perdoar, a gente ouve muito isso, né? Então vamos corrigir isso e vamos perdoar sim. Porque você que está magoado. Então se a mágoa está em você, você tem que perdoar quem te magoou. E se você magoou alguém, peça perdão também para que o outro venha te perdoar. Amém? Glória a Deus. E aí, aqui no 26 ele diz, aí mesmo, no 20 e 26 ele diz, passando 8 dias,
Estavam outra vez reunidos seus discípulos, e Tomé com ele. Estando a porta trancada, veio Jesus, foi-lhe no meio e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Chega também as mãos e põe-te no meu lado. Não seja incrédulo. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, é Deus mesmo. Disse-lhe Jesus: Porque viste, creste. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Você viu? Não. Mas crê? Então nós somos bem-aventurados. Porque nós não vimos, não estava lá. Mas nós cremos através do que? Da palavra. Então ele diz: todo aquele que crê, né, receber Jesus e crer, serão perdoados e serão salvos. Aleluia. Aí a gente volta um pouquinho novamente para João 15. João 15, 26. Nós estamos caminhando na Bíblia, né? Aí ele diz ao discípulo: Porém, quando vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então ele volta a confirmar a promessa dele para o discípulo. E ele está confirmando isso para todos nós. Isso ele fez depois da morte deles. 22. Nós lemos 19 e 22, não foi? Não, nós lemos um 20, não foi? É o 20 e 23. E o 23 que ele disse: E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse: Recebe o Espírito Santo. A gente leu também, né? Jesus cumpriu a promessa do derramar do Espírito Santo. Ele falou, ele prometeu, e nós vamos ver que ele cumpriu. Aí a gente vai agora em Atos 2. Atos 2. Glória a Deus, igreja. Vamos glorificar o nome do Senhor. Está atentos. Não pestanejar, né? Mas ficar atento. Amém? Aí vamos ver agora a descida do Espírito Santo, confirmando a promessa de Jesus. Glória a Deus. Atos 2. Atos 2, 1. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos em que lugar? No mesmo lugar. E nós estamos o que? No mesmo lugar, que é a casa de Deus. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e enchendo toda a casa onde estavam assentados. Nós estamos assentados? Então vamos aguardar a descida do Espírito Santo sobre cada um de vocês. Eu não acredito nisso. É espiritual, igreja. Só recebe quem crê. Só recebe quem crê. Não veja precisar rodar, rodopiar, gritar, derrubar a cadeira para que isso aconteça. Está o mover do Espírito Santo. Não, ele vem quando você tem fé. Quando você crê. Quando você quer. Porque é a vontade de você também. Jesus prometeu, mas eu preciso querer. Se eu não creio e não quero, não acontece. Amém? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, sobre cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus venha repousar. Quando você tem paz no coração, você tem o Espírito Santo de Deus. Quando você tem discernimento, você tem o Espírito Santo de Deus. Quando você tem equilíbrio emocional, você tem o Espírito Santo de Deus. Então não espere acontecer um fenômeno, não. Receba o Espírito Santo de Deus em sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava habitado entre Jerusalém judeus, homens piedosos,
veio de todas as nações debaixo do céu. Então estava ali eles pregando e vieram pessoas de outros lugares, de outras nações. E Pedro estava ali pregando, né? Quando, pois, se fez ouvir naquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, quando cada um ouvia falar na sua própria língua. Então Pedro estava falando para vários povos, mas eles ouviam falar, cada um ouvia falar nas suas línguas. E olha quem estava lá. Estava, pois, atônitos e admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles vão olhar para mim, para você, e vão dizer: vede, aquela linediana que mora no São Gonçalo, que morou e agora está na Ribeira, com essa linguajar diferente, falando coisas do reino, falando da palavra de Deus, porque a pessoa vê o nosso passado, mas nós vemos o que nós somos hoje. Não quer dizer que a passagem de Adriana foi horrível, não, pelo amor de Deus, mas fazendo uma alusão do que nós éramos antes, do que nós somos hoje. Nós éramos antes filho das trevas, filho do diabo. O próprio Jesus disse, aquele povo: vocês são filhos do diabo. Mas nós somos filhos de Deus, porque nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando nós falamos, nós impressionamos aqueles que nos conheceram muito tempo atrás. Você é crente porque vê uma linguagem diferente, vê um comportamento diferente. Eu espero que todos sejam assim, viu? Amém? Amém? Você vê um comportamento diferente, uma linguagem diferente, um se vestir diferente. Nós procuramos não escandalizar a quem? Ao Evangelho. Ao Evangelho. Né? E ouvindo falar, cada um na sua própria língua materna. Glória a Deus que nós estamos aqui falando na nossa própria língua materna. Mas eles eram de outras, né? Não por isso nós não estamos com o Espírito Santo aqui, estamos sim. Mas se você for fazer uma missão em outro país, as pessoas não vão entender o que você está falando? Vão entender, senão não haveria missionário, né? Nos 4 cantos do mundo. Porque Deus ele capacita aquele que escolheu e aquele que atende à vontade dele, aquele que quer fazer a obra, aquele que está determinado a obedecer. Aqui ele diz assim, né? Ouvindo a sua própria, são partos, são as pessoas, médios, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfídia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, os romanos que ali residiam, tanto judeu como prossélitos, cretenses e árabes, todos eram povos que estavam ali ouvindo Pedro. Como os ouvimos falar em nossa própria língua a grandeza de Deus. Olha como eles estavam admirados. E eles mesmos se perguntavam: como estamos ouvindo falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Porque o Espírito Santo é que nos prepara. Ele tem que falar por nós. Nós não estamos aqui falando de nós mesmos, mas do Espírito Santo de Deus. Todo atônito e perplexo, interpelava uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 12, erguendo sua voz, advertiu neste termo: varões judeus, de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. As palavras eram faladas por Pedro, mas não era a palavra de Pedro, era a palavra do Evangelho, a palavra do reino. Estes homens que aqui estão não são embriagados como verdes pensaram, sendo esta a 3ª hora do dia, porque nesse horário eles não poderiam estar embriagados, né? Tem outra hora, porque eles eram cristãos, eles não jamais, né? Alguém vai nos encontrar fora da igreja bebendo? Misericórdia, ele fazendo coisas que não agradam a Deus? Não, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. Mas ocorre que foi dito por intermédio do profeta. Mas agora é o que foi dito pelo profeta, por intermédio do profeta Joel. Então a gente vai ver, né? Pedro diz. Aí a gente vai aqui mesmo, a gente no 15, 25 de João. Aí a gente vai agora no 37. Não, aí mesmo, Atos 1, 37. Não tem, né? É até 26, né? Deixa eu ver se foi. Dois 37. Isso. Atos 2,37. É o que ele diz aqui, ó. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Mas que batismo é esse aqui? Batismo na água, o batismo da remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós precisamos, igreja, como igreja do Senhor, não só aceitar o Senhor Jesus, mas ser batizado na água. Porque o batismo da água simboliza o quê? A remissão dos pecados. A palavra diz, né, que você vai submergir a água, você vai ser lavado, limpo, e quando você se levantar, você está totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo. E você vai receber de Deus o Espírito Santo para o quê? Para levar a palavra dele e para agir como filho de Deus, né? Se comportando como cristão. Amém? Isso foi 40 dias. Mas depois desses 40 dias da Páscoa, do dia de Pentecostes, a promessa de Jesus se cumpriu. O Espírito Santo veio ao discípulo, assim como o profeta Joel falou. E ele diz: o que foi o profeta Joel falou? Vamos ver em Joel. Joel 2, 28. Joel 2, 28. É o discurso, a pregação que Pedro continua, né? Joel 2, 28, ele já profetizou o que ia acontecer no dia de Pentecostes. Ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Olha que coisa mais linda essa promessa do Senhor, no derramar do Espírito Santo. Ele está dizendo que os filhos de Deus vão profetizar, mas os teus filhos também profetizarão. Ele está dizendo que os velhos sonharão. Quer dizer o quê? Que não existe idade para sonhar, não existe idade para você ainda desejar alguma coisa, porque o próprio Jesus está dizendo: os nossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Isso é muito sério, gente. O mundo está querendo tirar a visão do jovem com as coisas que vem aí, né? Tirar a visão, porque há uma profecia que os jovens, eles terão visões. Mas como é que eles vão ter visões? Se eles estão vivendo as coisas do mundo, esquecendo as coisas de Deus. O mundo está aí cheio de coisas que parece que encanta, mas são efêmeras, né? Não é de Deus. E se o jovem não tiver cuidado, ele não vai, a profecia que está aqui vai ter que cumprir, porque é profecia. O que é a profecia vai se cumprir, mas pode demorar mais tempo, porque os jovens não estão se preocupando em viver a promessa de Deus, estão querendo viver as coisas do mundo. E o mundo está trazendo novidades como se fosse verdade.
A gente vê que a inteligência artificial é estranha, esse boneco agora que estão aí, né? As pessoas estão colocando como se fosse gente. Eu assisti um vídeo que a mulher fazia o parto do boneco, outra mulher foi para a UPA querendo que a doutora atendesse porque o boneco estava doente. Gente, tenha misericórdia, vamos, né, se voltar para as coisas de Deus, porque o mundo está aí nos enganando. Mas a palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? E ele busca cegar o entendimento. Mas o entendimento do que está no mundo? Não, o entendimento nosso. Ele procura cegar o entendimento, porque eu tenho entendimento da palavra. Mas se eu não vivo a palavra, alguém vai usar a minha mente para que eu possa usar aquilo que o mundo quer. Então eu tenho que viver a palavra para que as coisas do mundo não entrem na minha mente, não venham me convencer. Porque o único que me convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele está dizendo que os jovens profetizarão ou terão visões. E a gente tem que, né, como cristão, estar buscando educar nossos filhos. A palavra diz: educa a criança no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não venha desviar. Então a criança tem que estar na casa do Senhor. Não importa que esteja ali dormindo, não importa que esteja brincando, importa que eles sejam criados na casa do Senhor, aprendendo, porque quando chegar na idade ele vai aprender. E aí vai aprender muito mais. Né? Para que quando crescer, não venha desviar, para que a promessa do Senhor, que os jovens terão visão, venha se cumprir. Se os jovens não estão vivendo no caminho do Senhor, a promessa vai ser cumprida, mas vai ser mais demorada. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Essa manifestação incrível do Espírito Santo culminou na pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Só na pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E nós precisamos estar assim, né? Buscando o Senhor, levando a palavra, para que as pessoas também elas sejam alcançadas. Mas esse compromisso não é mais de Pedro, é? Não, é nosso, de levar a palavra do Senhor, para que outras vidas venham ser alcançadas. Porque a própria palavra fala em Jeremias que o Senhor não se alegra com a morte do pecador. Mas a igreja, o céu se alegra com um justo que se convence. A alegria no céu. Então não se importa, mas eu falei, ninguém recebeu o colheito, mas uma pessoa olhou, outra desprezou, mas não importa. Importa que aquele colheito, que ela guardou, a semente está aí. O Espírito Santo que convence vai trabalhar naquela vida. E ela vai ser salva assim. Não importa que eu não estou vindo na minha igreja, mas eu vou saber que ela está em outra igreja. Para a glória de Deus. E é isso que a gente tem que desejar. Amém, igreja? Confirmou a presença de Deus no meio deles para ajudar a crescer espiritualmente. Então o Espírito Santo vem no meio de nós para nos fazer crescer espiritualmente. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, eu venho assistir um culto, eu estou crescendo espiritualmente. Amém? Aí João 15, olha o que o Senhor falou. João 15, 14. Ele disse aqui, olha: vós sois meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos amigos de Deus e amigos de Jesus. Porque quem nos ensinou aqui na terra foi Jesus. Então, nós só somos amigos dele se nós fizermos a vontade dele. Vós serás meus amigos se fizer o que eu mando. Mas veja o que fala em Marcos 16. Volta um pouquinho.
estávamos em Lucas, aí vou voltar para Marcos, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento, né? Não, é o segundo. É Marcos quem quer. Mateus é o primeiro. Marcos é o segundo do Novo Testamento. Marcos 16. Marcos 16, 15. Olha o que ele diz. Ele diz em Marcos 15, 14, ele diz: vós sois meus amigos se fizerem o que eu mando. E Marcos 16, 15, ele diz: ide por todo, pregai a toda. Vamos ler todos. Ide por todo mundo, a toda criatura. Olha no 16. Quem crê e for o quê? Será o quê? Quem, porém, não crê, será condenado. Então ele diz: quem crê e for salvo, ou quem crê e se for batizado, será salvo. Porque não adianta você crer só. Você batiza, o batismo salva só ele não. Mas a sua fé em Deus, esse vai lhe salvar. E quando você tem fé em Deus, você vai batizar, porque é uma ordenança, né? Porque não adianta aceitar e não obedecer, porque ele diz: vós sois meus amigos se fizer o que eu mando. Então ele mandou, ele está mandando. Então ele está dizendo, né, que nós devemos pregar o evangelho para que aquela pessoa que aceitar, ela venha ser salva em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então que a gente vê o quê? Que Deus quer que todos conheçam a palavra. Ele quer que todos sejam salvos. A palavra diz que ele veio para todos, mas nem todos nos receberam. Mas aquele que recebeu, ele deu o quê? O poder de ser o quê? Filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus, porque foi o amor de Jesus, a misericórdia dele, porque nós não merecíamos, mas ele, né, ele nos deu esta graça de receber o Pai, que é dele, como nosso Pai, e nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, nós temos direito a tudo que Cristo tem. Por isso nós vamos morar no céu, aonde Ele está preparando o ambiente para a gente. Amém? Que todos conheçam o que vimos no livro de Atos 2. Veio, o que nós lemos de Atos 2, da vinda do Espírito Santo, do derramado do Espírito Santo, confirma que a palavra de Deus não está restrita à língua hebreia. Não foi só para eles, não foi para os judeus, só para os judeus. Mas esse ensinamento foi passado e disseminado por todas as nações. E chegou até nós, né? Todas as nações do mundo. Começando por Jerusalém, porque quando ele manda, ele diz, né? Por Jerusalém, pela Judeia, por Samaria, até os confins da terra. E nós estamos aqui, como confins da terra. Mas nós recebemos a palavra de Deus, esse Evangelho de Cristo, para a salvação de todos nós. Amém? Amém. O Espírito Santo veio. Qual é a missão do Espírito Santo? Uma missão, né? Jesus prometeu que ia enviar o Consolador. Jesus, né? Ele concedeu aquilo que ele prometeu, né? Derramando o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele veio com uma missão. Qual é a missão do Espírito Santo? Uma das missões dele é habitar em nós. Ele habita em você? Amém. Ele habita em nós. Então, uma missão do Espírito Santo é habitar em nós. Habitar no meio do teu povo, habitar no meio da igreja. Para o quê? Para nos santificar. Para que a gente venha cada dia mais estar firme na presença de Deus, santificado em Cristo. Ele diz que Ele é a rocha. Quando nós temos a rocha que é Jesus, nós vamos nos santificando, né? Para nos capacitar aqui na jornada
de fazer a obra dele, de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Nós somos capacitados. Cada vez que a gente ouve a palavra, cada dia que a gente vai buscar a palavra, a gente é capacitado para nós mesmos ser edificados e capacitado a levar a palavra. Tirar todo o impedimento da nossa vida. Não vou, não estou com vergonha, não vou. Não. Ele nos capacita para que a gente vá, para que eu esteja aqui, porque se for depender de mim mesmo, eu não estaria. Mas Ele que vai nos aperfeiçoando a cada dia. Né? É Ele que vai nos aperfeiçoando. A capacidade da jornada da fé. Além dele, Ele é o que? O Consolador. Uma das missões do Espírito Santo é nos consolar. Ele nos consola na nossa fraqueza. Ele nos dá ânimo, Ele nos fortalece. Ele é que nos consola. Ele nos ensina. Porque se nós estamos aqui, Ele está nos ensinando, nos capacitando, nos dando sabedoria, discernimento para entender a palavra de Deus. Ele intercede por nós, ou não? A palavra diz que Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Porque nós não sabemos orar como convém. Enquanto nós queremos orar uma coisa que não convém, porque nós estamos orando a nossa vontade, não a vontade de Deus, Ele intercede para que a misericórdia de Deus nos alcance e a bondade de Deus seja feita em nossas vidas. Ele intercede, Ele nos defende, porque Ele nos defende do inimigo é Ele. Ele também nos fortalece, como eu disse, nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Por isso Paulo diz, né? Que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Porque o que está nos fortalecendo é o Espírito Santo de Deus. Ele nos convence. Eu falei várias vezes desse convencimento, né? Ele nos convence de quê? De quê, igreja? Vamos acordar, igreja. O Espírito Santo nos convence de quê? Não é eu que estou convencendo você através do que eu estou falando aqui, porque eu estou falando não de mim, mas é o Espírito Santo que vai convencer a cada um tomar uma decisão de buscar a presença dEle, de decidir buscar seu momento particular com Ele. Então é cada um, porque quem está convencendo é Ele. Convencer que há um mover neste lugar do Espírito Santo de Deus, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, de não estarmos pecando, porque quando a gente vai fazer uma coisa errada, ó, a luzinha acende. Quando a gente vai falar alguma coisa que magoa o irmão, a luzinha acende. Quando você pensa em pegar alguma coisa que não é seu, a luzinha acende. Porque Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E da verdade. Quando pensa em falar a mentira, a gente lembra que a mentira é de quem? Do diabo, que é o pai da mentira. E nele não existe verdade, porque ele só fala o que é mentira, está nele. Mas o Espírito Santo nos convence da verdade. Então a gente não vai falar mentira para enganar o outro, para dizer que está, não, é porque estou dando uma desculpa, ludibriando o outro, isso é pecado. Então o Espírito Santo nos convence de nos comportarmos como Cristo, onde quer que nós estejamos, na faculdade, no trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança. Ele nos convence para que venhamos ter um comportamento de filho de Deus, para que a gente possa verdadeiramente testemunhar de Cristo através do Evangelho. Amém? Deixa eu ver mais. Nos ensina, nos convence. Ele que nos guia. Olha o que eu falei. Ele nos guia onde? Na verdade, porque Ele é verdade. Então, se Ele me guia na verdade, eu não vou ficar falando mentira. Eu vou estar vivendo na verdade. Amém? Ele que nos dá poder. Porque Ele não disse que nos dá poder para pisar escorpiões. Ele nos dá poder para que você tenha confiança em perdoar o outro. É o poder de Deus em nós. Porque nós não somos nada, gente. Nós somos carne, fraca. Peca toda hora. Mas a gente não vive no pecado. A gente peca porque a palavra de Deus sempre diz que aquele que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E se você dizer que não tem pecado, está mentindo. E Ele convence para que a gente não viva no pecado. Mas toda mão que a gente pensar, porque dá um discernimento. Meu Deus, será que isso é pecado? Será que Jesus faria isso? Será que estou agradando a Deus? Você não faz. Então Ele nos convence de pecado. Amém? Ele faz morada em
nós. Uma das missões dele. Ele mora em vocês? Amém. Ele mora em mim. Por isso tudo isso acontece. Convencer do pecado, da justiça, né? Porque ele mora em mim. Ele nos capacita a dar testemunho de Cristo. Nos capacita a falar do Evangelho. E ele produz em nós, em todos nós, fruto da vida. Que fruto é esse? O fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito está onde? Em Gálatas 5, 22. Né? Gálatas 5, 22. Ele diz, mas o fruto do Espírito é. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz, quanto a estas coisas não há lei. Se você vive assim, não há lei. A lei vem para quê? Para o pecado. Mas se você vive, né, no Espírito, para essas coisas não há lei. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele todo o poder que há em Cristo Jesus. Vamos levantar para orar? Diana, você poderia vir aqui orar? Vamos orar para que Deus derrame da graça dele, o poder do Espírito Santo. Vamos orar para que Deus manifeste a unção de cura sobre o povo. Aleluia. Glória a Deus. Salve amados, papai do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Que direcionamento do Senhor, que ensinamento. Nós louvamos e exaltamos ao Senhor pela presença dele neste lugar. E vamos continuar agora dando a Ele. Porque o que Ele está fazendo aqui conosco é algo que vocês nunca mais esquecerão. E vocês nunca mais tomarão decisões sem lembrar do que o Senhor falou conosco nessa noite. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz que estavam todos reunidos, estavam todos em um só pensamento, estavam todos adorando, quando eles receberam do alto o poder do Espírito Santo de Deus. E quando a nossa presbítera estava aqui ministrando, o Senhor estava me dando um louvor, estava me dando um louvor de quando eu me converti. E fala exatamente do que o Senhor falou aqui nessa noite. E eu vou pedir licença, pedir a permissão para estar ministrando. Porque o nosso Deus, Ele é um só, Ele fala uma língua só. Louvado seja Deus por tudo que Ele é. Eu quero que você ore junto comigo, porque a palavra diz que era um só, eles estavam juntos. Eles estavam em unidade. Então, a Bíblia fala que a oração do justo muito pode ser efeitos. Existe justo aqui? Quem é justo? Dá glória a Deus. Então, a sua oração, ela muito pode os efeitos segundo a vontade do Senhor. E eu não sei quantos de vocês já sentiram, já perceberam a evidência do Espírito Santo em você. Talvez vocês pensem, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não oro em línguas, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não tenho a unção de interpretar línguas. Talvez eu não tenha o Espírito Santo porque eu nunca coloquei a mão em ninguém nunca foi curado. Mas é como o Senhor falou aqui nessa noite. A presença de Deus manifesta poder em nossas vidas, nos transformando. E se você sentiu que durante esse tempo, conhecendo ao Senhor, algo em você foi mudado, porque o Espírito Santo de Deus, Ele já veio sobre você. E aquilo que você deseja no Senhor
tantos anos eu não orei em línguas, eu estou tantos anos, eu nunca senti, como as pessoas falam, né, acerca da tua presença. Então, em unidade agora, você vai pedir isso ao Senhor. Em unidade, nós seremos cheios do Espírito Santo neste lugar. Em unidade, nós seremos cheios do poder, da unção, da graça de Deus neste lugar. Em unidade, o poder do alto descerá e nos transformará para mudar vidas, aonde quer que nós estejamos. Aleluia. Pai, Tu és bondoso, grandioso, não há nenhum outro além de Ti neste lugar. O Senhor que é Deus poderoso, Deus grandioso, preparou essa noite, Senhor. Preparou para as nossas vidas essa palavra que nos confrontou, essa palavra que nos ensinou, que nos moldou, Senhor. Essa palavra que nos fez, Senhor, odres novos nessa noite, para receber do Senhor unção nova, unção fresca sobre as nossas cabeças. A presença do Senhor, a luz do Senhor, a língua repartida. Oh Deus, a unção de ministrar, Senhor, nas vidas, a unção de ousadia, o poder do alto do Senhor vem sobre nós nessa noite. E nós estamos aqui, Senhor, em unidade, abrindo as nossas vidas para receber. Nós nos abrimos, Senhor, para sermos transformados. Nós nos abrimos, Senhor, para receber essa unção. Nós nos abrimos, Senhor, para receber essa autoridade espiritual. Nós nos abrimos, Senhor, para compreender a palavra rema do Senhor. Nós nos abrimos, Senhor, para não sermos mais, Senhor, como éramos antes. Nós nos abrimos para o novo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, continua nos convencendo, Senhor. Continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Continua, meu Deus, manifestando o Teu poder em nós, nos fazendo cada vez mais parecidos com o Senhor. Continua aqui, meu Deus, com a Tua graça e a Tua unção, meu Deus, sobre nós. Nós abrimos as nossas vidas para receber o cumprimento da Tua palavra que foi ministrada nessa noite. Nós nos abrimos, Senhor, para que esse poder se manifeste, Deus, não apenas transformando a minha vida, mas me fazendo instrumento do Senhor para transformação aonde quer que eu vá. Pai, nós nos abrimos para receber o poder do alto, o poder do Espírito que transforma, o poder do Espírito que liberta, o poder do Espírito que cura, que restaura, que renova, que batiza, que santifica, que nos prepara para um novo dia com o Senhor. Nós nos abrimos, Senhor, para receber a Tua graça cada vez mais e que a Tua misericórdia venha sobre nós, Senhor. Nós nos abrimos para receber do Senhor o poder de perdoar, o poder de perdoar, Senhor, e meu Deus, o discernimento para recebermos o perdão daqueles que nos perdoam. Nós nos abrimos, Senhor, para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite. Nós não recebemos apenas uma porção, nós recebemos tudo, Senhor. Que nada se perca, Deus. Que nada se perca, Senhor. Se porventura havia espinhos em nós, que o Senhor seque esses espinhos agora em nome de Jesus. Se porventura havia muita pedra fazendo do nosso coração terra cheia de pedra, terreno pedregoso, meu Deus, que o Senhor retire e quebre essas pedras. Faça com que nosso coração seja terra fértil, adubada pelo Senhor, para que essa semente que hoje foi derramada sobre nós, meu Deus, no Teu tempo, cresça, tem frutos, Senhor, e alimente multidões. Nós te pedimos, Espírito de Deus, água viva que jorra do trono do Senhor,
Espírito de Deus, tu és poderoso. Oh, aleluia. Adore a Ele, adore, adore. Ele te reveste nessa noite. Ele te enche nessa noite. Ele te enche, Ele te transforma. Ele te perdoa nessa noite. Ele te santifica nessa noite. Ele tem algo grandioso e novo para nós. Ele tem algo novo. Ele sempre tem vinho novo para nós. Oh, aleluia! Aleluia! Bendito é o Senhor que vem. Bendito é o Senhor que vem. Bendito é o Senhor que vem. Aleluia! Aleluia! É o que nós oramos, Senhor. É o que nós te bendizemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não sei se a gente conhece. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te renovará. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando, igreja. Continue adorando. Aleluia. Louvado seja Deus. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu
Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos despedir, né? Que Deus abençoe, que Deus leve vocês em paz, em segurança. Que Deus dê uma semana de bênção, de graça, de livramento. Que o Senhor esconda todos vocês debaixo do esconderijo dele. E que nenhuma arma forjada venha prevalecer na vida de vocês. E toda língua que se levantar, ela será condenada em nome do Senhor Jesus. Vá em paz, que Deus vos abençoe. Ó Deus, nós somos um só